Ver, tudo bem com você? Primeiramente, boas-vindas a mais uma entrevista com essa terapeuta iluminada chamada Débora Bonfim, que vai passar muitos conhecimentos, muita sabedoria, muitos ensinamentos para você aí do outro lado que de repente está precisando de ajuda, está passando por um momento onde realmente precisa de uma transformação, precisa de um upgrade na sua vida. Com certeza hoje nós vamos atingir isso. Débora, primeiramente, gratidão por ter você aqui, gratidão por disponibilizar o teu tempo. Eu sei que tua agenda é lotada, é difícil a gente encaixar um horário, mas hoje a gente conseguiu e eu fico muito feliz. Peço que você se apresente aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo agora. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu me chamo Débora Bonfim de Souza, né? Sou terapeuta da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Eu tenho 3 filhos, na realidade, um é genro, mas eu tenho ele como meu filho. Tenho 2 netos, aliás, 2 filhas, aliás, falei tudo errado. Tenho Tranquilo. 2 netos. Nos momentos de descanso, eu gosto de ler, assistir filme, estar com a minha família, porque é muito importante para mim, né? Que é o meu alicerce. E eu sou de Goiânia, no estado de Goiás. Poxa, legal, é de Goiânia então. Sou de Goiânia. Por isso que eu falei Interessante. para você que eu não era baiana, mas eu gosto do sotaque baiano. Bacana, bacana. Pô, Goiânia eu já tive aí. É quente, mas é bonito, É, né? aqui é uma cidade muito bonita, realmente. Show, bacana, bacana. E bom, Débora, para a gente começar, eu fiz um acervo de perguntas aqui para a gente procurar extrair o máximo possível, né? E para a gente dar início, vamos começar do princípio, do que é o TRG, essa terapia, como que ela funciona, o que ela é, qual que é o método, só para o pessoal de casa entender também. Tá, a TRG, ela é uma terapia de reprocessamento generativo. Eu sempre falo que ela é uma terapia da transformação, da libertação. Libertação de quê, né? Vocês podem me perguntar. Eu falo que é a libertação de todas as dores emocionais que o seu corpo físico sente, como depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, medo, fobia, todas essas dores causadas, todas essas dores físicas causadas pelas dores emocionais, pelos traumas e marcas que a gente adquire no decorrer da nossa vida, a TRG pode te ajudar, entendeu? Através do reprocessamento do seu inconsciente. Aí ela vai poder te libertar. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes que ela é a terapia da libertação. Porque eu tenho certeza que você será uma pessoa antes da TRG e depois da TRG. Porque você se sentirá mais forte, mais leve. Porque a partir do momento que a gente tem muitos traumas e marcas, causado por essas dores emocionais, o nosso corpo grita, e ele grita por socorro, sabe? É nessa hora que, através do protocolo da TRG, eu vou poder ajudar o cliente, entendeu? Através da terapia. Sim, perfeito, bacana. E prosseguindo nessa linha, tu Ah, falou sobre essas dores emocionais. Vamos começar de um assunto um pouco mais profundo já. Uma pessoa que às vezes está sofrendo de depressão, está num momento difícil, né? Um momento realmente ela precisa de uma transformação, precisa sair daquele estado que ela se encontra, né? Como que a TRG pode, claro, através de você, ah, fazer essa transição para a pessoa sair desse poço, né? Do fundo do poço, como às vezes o pessoal comenta, né? Como? exatamente. Porque, na realidade, Gabriel, a depressão é a pressão em cima das pessoas. Porque você sabe que todos nós temos as nossas cargas, né? Mas a gente vai pegando a carga do outro. Aí essa pressão sobre o seu corpo forma a depressão. Então, seguindo o protocolo da TRG, para qualquer tipo de sintoma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, o protocolo é o mesmo.
entendeu? Então, toda sessão, nós vamos seguir o protocolo da TRG. Ele começa no cronológico, nós vamos fazer o somático, o temático, o futuro e a potencialização. O cronológico e o temático, ele é feito junto, desculpa, o cronológico e o somático, ele é feito junto, entendeu? Então, o que o meu cliente, ele vai fazer? Ele vai reprocessar através do inconsciente por etapas, porque nós temos que começar desde o início, 0 ano até 5, 5 a 10, 10 a 15, até a data atual do cliente. Aí você me pergunta, mas do 0 a 5, como que vai? Sou criança, eu não tenho nada. Mas você pode ter certeza que seu inconsciente tem, se tiver, vai ter esse reprocessamento. E a depressão, conforme ele vai fazendo as sessões, ele vai ficando mais leve, entendeu? Porque a depressão, ela é causada, como eu falei, por muita pressão. Então, a gente tem que saber aonde começou essa pressão em cima do corpo dele, dessas dores emocionais. Por isso que todo o protocolo, dependendo do sintoma que o cliente tá sentindo, o protocolo é o mesmo, entendeu? É o cronológico, o somático, o temático, o futuro e a potencialização. Ou seja, é um protocolo que nós vamos seguir e ele é rápido, ele é eficaz e ele é muito potente, entendeu? Eu vou apenas, Gabriel, conduzir o meu cliente para que ele possa fazer esse reprocessamento. Que o inconsciente dele tem os traumas e as marcas. Eu falo muito, Gabriel, que, é, que o nosso inconsciente tem duas caixinhas, sabe? A da felicidade, que são aqueles momentos, né? Por exemplo, formatura, nascimento, uma viagem que você sonhou, né? E que você realizou. Eu falo até também que é a casa da vovó, sabe? Aquele bolo gostoso, aquele biscoito. Então, essa caixinha da felicidade, a gente não precisa de mexer, porque ela é a felicidade da sua vida, né? Do seu inconsciente que te mostra. Agora, nós vamos mexer nessa caixinha da tristeza. Essa tristeza é que deixa as marcas, é que deixa os traumas, entendeu? Então, através do protocolo, o que nós vamos fazer? O seu inconsciente vai buscar essa marca que te causou depressão no futuro, porque, de repente, o acúmulo é tão grande que a depressão vai aparecer na fase adulta, mas ela veio lá do começo. Porque o seu inconsciente, ele grava tudo, né? E através do protocolo que você vai fazer, vai reprocessar. Como que você vai reprocessar? Tem técnicas que eu irei ensinar durante as sessões, né? E o mecanismo de segurança. O que é isso? É uma respiração que você vai fazer durante o processo, não é hipnose, você fica conversando comigo o tempo inteiro, entendeu? Dialogando comigo. Aí você vai pegar aquilo que está te incomodando desde a infância, você vai reprocessar. Aí, à medida que esse reprocessamento vai sendo feito, você vai se libertando, entendeu? O processo é muito simples, como eu falei. É super simples. A pessoa precisa só de ter o quê? Vontade de poder se libertar desses traumas, entendeu? E à medida que você vai reprocessando, você vai se sentindo mais leve. Aí a sua mudança, automaticamente, você já vai sentindo, entendeu? O processo é esse. É muito Perfeito. rápido e é muito Ótimo. eficaz, eu posso te garantir. Show, meu, top, top. A gente já sente daqui essa energia, né? A energia da transformação. E Exatamente. já associando esse assunto a um outro aqui que eu já tinha anotado para a gente conversar, que eu acho que é muito conveniente, eu percebo que muitas vezes a gente tem
vezes ocorre uma infância prolongada, né? Uma infância prolongada, às vezes a pessoa leva muitos anos para ter um amadurecimento, né? De atingir a idade adulta. E muitas vezes isso acaba impedindo a gente de atingir o sucesso, de atingir a prosperidade, né, a independência financeira. Eu conheço pessoas, às vezes, que, claro, nunca julgando nem nada, mas é um comportamento natural a gente ser independente na fase adulta, né? Mas a Com gente certeza. às vezes tem pessoas de 25, 30 anos, 30 e poucos anos, que ainda moram com o pai e a mãe, ainda não conseguiu se desagarrar e tudo mais. Que tu acha que poderia reprogramar nessa pessoa que não está conseguindo amadurecer, né, ao ponto de ser independente, de atingir a independência? O Gabriel, isso pode ter várias causas. Por exemplo, o abandono, a rejeição, entendeu? O medo, principalmente, de crescer, de sair daquele casulo que ele se encontra, entendeu? Então, o que eu posso te dizer é que o que pode estar mais acontecendo é o medo, porque o medo, ele nos paralisa, sabe? Ele não deixa a gente seguir em frente. Porque, na realidade, se você quer ter uma atitude de adulto, ou mudar da casa dos pais, ou fazer algo diferente, aí o medo vem. Aí você pensa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então ele fica quieto no canto dele. É melhor ele ficar quieto do que ele tentar uma coisa que ele já está com medo. Porque quem tem medo, ele não vive o hoje, ele só vive o futuro. Ele só pensa no futuro, entendeu? O hoje, que é para ele poder crescer, né? Que é para ele poder vivenciar uma vida diferente, o medo não deixa. Infelizmente, a maioria das pessoas tem muito medo de prosseguir, porque quando você vai fazer uma mudança na sua vida, requer esforço, né? Mas quando a pessoa tem o medinho de tudo, ela melhor ficar, para ela é melhor, mais cômodo, né? Ela ficar na situação que ela tem. Então a gente tem que ver o que causou esse medo. Porque de repente, Gabriel, esse medo pode ter causado no útero da mãe, entendeu? Essa rejeição, esse abandono. Não que eu estou dizendo aqui que a mãe rejeitou, é porque de repente a mãe passou por alguma aflição, alguma doença mesmo, alguma situação que lhe causou muito medo. Então, a criança no útero da mãe, ela sente. Então, por isso que a TRG, a gente começa do 0 aos 5 anos. Porque se aconteceu isso com ela, e na fase adulta ela tem esse medo, essa ansiedade, essa vontade de ficar no seu casulo, aí nós vamos fazer o reprocessamento. Aí ela vai sentir, entendeu? A partir do momento que ela faz o reprocessamento, ela vai se libertando. É isso que eu posso te dizer. Perfeito, perfeito. Entendeu? Até Porque, na realidade, Gabriel, cada ser humano é um, né? sim. Cada um tem uma atitude. De repente, o que aconteceu comigo, acontece com você, você não sente nada. Eu guardo. Você não. Entendeu? Por isso que, inclusive, quando a gente vai fazer, né, começar a fazer a terapia com o cliente, ele responde a anamnese, que é para eu ter uma noção de como que eu vou seguir o tratamento, entendeu? Poder ajudá-lo. Porque tem cliente que não consegue nem reprocessar no início. Aí a gente vai poder conversar sobre isso. Por isso que eu falo que cada um tem uma maneira diferente de agir, de sentir e de guardar, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa, né? E cada um sabe do seu sofrimento, né? Do que passou, sem julgamento, sem nada, né? É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? E que eu acho interessante também na TRG é que quando eu vou pedir para o cliente, por exemplo, na parte cronológica,
que eu vou pedir para o cliente fazer o pior filme de 0 a 5 ou de 5 a 10, vamos supor que ele esteja na adolescência, de 15 a 20. Ele não precisa de me falar o que ele está vendo, entendeu? Por quê? Porque para mim não tem necessidade. O que tem necessidade para mim é o que ele vai somatizar no corpo e ele vai me dizer. Eu estou sentindo, por exemplo, dor de cabeça. Aí sempre eu vou estar perguntando qual a nota de 0 a 10. 0 é porque não está sentindo nada no filme, né? E 10 está doendo demais. É nesse momento que eu vou poder conduzir da melhor maneira para ele. Porque eu sempre vou falar, faça o pior filme da sua vida de 10 a 15 anos, vamos supor. Às vezes foi um constrangimento que ele passou e que ele não quer me contar, não precisa. Se ele quiser dizer alguma coisa para desabafar, né, para poder aliviar, eu estou aqui para poder ouvir. Mas se ele não quiser, não tem necessidade. O que importa para mim é a nota que ele vai me dar, que aí eu vou poder ajudá-lo. Entendeu? Porque eu Sim. acho interessante. E o que me fez, e o que a TRG me fascinou foi isso também. Entendeu? De você poder ajudar o cliente sem constrangê-lo de qualquer maneira, entendeu? Porque eu Sim. passei por isso, Poxa, entendeu? legal, porque É, na realidade, Gabriel, posso falar? claro, Estou claro, falando claro. demais, né? Não, não, tá aqui, é isso aí. Na realidade, Gabriel, eu conheci a TRG sendo uma cliente da TRG, entendeu? Por quê? Porque eu tinha fibromialgia, eu tomava 7 comprimidos por dia pelas dores que eu sentia. Elas cessavam, só que elas não melhoravam. Eu tinha um pânico de motoqueiro que você não podia imaginar, porque eu sofri um assalto e aquele trauma ficou em mim. E eu também, eu não aceitava o falecimento do meu pai. Então, depois que meu pai faleceu, aí minha vida virou um caos. Aí as dores aumentaram, eu não conseguia sair de casa, chorava o tempo todo. Aí eu falei, já tenho que pedir socorro, né? Porque meu corpo está gritando por socorro. Foi quando eu conheci um terapeuta da TRG. Aí eu fiz a terapia, fiz todo o protocolo, me empenhei o máximo que eu pude para poder fazer. Eu me libertei de tudo isso. Hoje eu não sinto dor mais. Hoje eu vejo um motoqueiro, para mim é indiferente, entendeu? Então eu fiquei tão maravilhada com o que eu passei, que eu falei, eu quero ajudar pessoas que têm esses tipos de problemas, entendeu? Para poder se libertar, porque a vida tem que ser leve, né? Porque problemas sempre nós vamos ter, né? Mas se a gente tiver força e leveza para poder levar, a vida se torna mais fácil, né? Então, foi por isso que eu fiz o curso, ainda tenho que fazer muito mais, porque quanto mais você estuda, mais você pensa se eu tenho que estudar, né? Mas, para mim, foi um divisor de águas, sabe? Sabe quando você tem a Débora antes da TRG e a Débora terapeuta depois da TRG? Por isso que a conclusão que eu tirei foi que o quê? Que a TRG transforma a nossa vida, né? Porque a vida é um milagre. Então, a gente tem que viver nesse milagre, né? É isso que eu penso, Top. entendeu? Sim, maravilhoso, isso é incrível. E eu fico muito feliz com essa transformação, até porque eu conheço pessoas que estão passando pelo que você já passou e, a gente observa, realmente é difícil, né? E até, inclusive, eu vou enviar essa entrevista para essa pessoa. Com Tá certeza eu vou bom, pode encaminhar, enviar. porque vai ser, com certeza, um divisor de águas também, na vida dessa pessoa. E, Exatamente, é um divisor de águas na nossa vida, sabe? Porque, eh, na realidade, Gabriel, quando a gente começa o processo da TRG, o protocolo, né? A gente vê coisas que você nem imaginava que você passava e que aquilo te marcou,
sabe? E que aquilo você vai carregando, 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 porque a fibromialgia é isso, né? É você carregar o seu peso e carregar o do outro. Aí o que que acontece? Tem uma hora que, graças a Deus, o seu corpo grita, né? Ele grita socorro. Aí você tem que fazer alguma coisa, entendeu? E a TRG te ajuda nisso, nos problemas emocionais, entendeu? Eu nem falo, Gabriel, de cura, porque cura, quem cura é Deus, né? Mas o seu empenho, sabe? A motivação, a garra que você tem de poder fazer o reprocessamento e de querer que a pessoa, eu, por exemplo, no meu caso, ajudar a pessoa, gente, é fascinante. A palavra é essa. Você saber que a pessoa está melhorando a cada dia, como eu vejo alguns clientes, entendeu? Que eles estão melhorando. Então, para mim, é, 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 é a sensação, assim, de, sabe, de poder ajudar a pessoa, é muito bom, sabe? É maravilhoso. É só essa sensação que eu tenho. Top, fantástico. Realmente isso é muito positivo. E trazendo mais alguns temas aqui que eu separei para a gente conversar hoje, ah, tu comentou sobre essa parte da infância, né, que é gerado boa parte dos traumas, às vezes até dentro do útero, né, da mãe. E, por exemplo, para um pai, para uma mãe hoje que talvez é, esteja influenciando de uma forma negativa, às vezes xingando, é, será que essas pequenas coisas, como às vezes um xingamento ali para a criança, um xingamento muito grave, essas coisas, isso pode gerar um bloqueio na criança? Pode. Quando eu falei para você que o nosso inconsciente guarda os traumas e marcas, os traumas, Gabriel, por exemplo, é um acidente, é uma doença, é uma morte de algum ente querido. Agora, as marcas é o que principalmente escutamos quando criança. Por exemplo, você é burro, você não sabe fazer nada, entendeu? Você é imprestável, você nunca vai aprender nada. Esses são chamados de marcas. E ele vai ficando lá no inconsciente. Você pode até ver que tem adulto, ou adolescente, adulto, que eles não conseguem fazer nada. Por quê? Porque foi colocado no inconsciente dele, naquela caixinha de tristeza, que ele não sabe fazer nada. Que nada que ele faz tem valor. Ele cresce com isso, entendeu? Aí na fase adulta, isso vai atrapalhar, porque qualquer coisa que ele fizer que não der certo, aí ele vai falar, nossa, minha mãe falou mesmo. Aí é o que a gente chama de gatilhos, entendeu? Por Sim. exemplo, o inconsciente guardou. Nossa, tudo que você faz não dá certo. Aí você vira adulto, né? Vai trabalhar numa empresa, aí tudo que você faz não dá certo. Você escuta, não, você está fazendo errado. Aí vem aquele gatilho, que ele nem lembra, o inconsciente está lá guardadinho, bem que a minha mãe falou. Tudo que eu faço não dá certo. Isso nós chamamos de marcas, entendeu? E isso é muito sério, porque como que essa criança vai se tornar um adulto que está na mente dele? Eu não, nada que eu faço dá certo. Nossa. Entendeu? É muito sério. Você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo. Tem pessoas com obesidade porque escutou demais isso. Você é gordo, você nunca vai emagrecer. Como? Não tem como. Está lá no inconsciente dele, prejudicando a cada dia. E quando ele vê, quando ele se vê, ele lembra: eu sou gordo, eu nunca vou emagrecer. Aí faz dieta, 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 mas não emagrece. Por quê? Porque eu sou gordo e não vou conseguir emagrecer. Entendeu? Então, são palavras muito, muito fortes que a gente escuta, né? Que nós, os seres humanos, escutamos. E nós chamamos de marcas, que vai te prejudicar no longo da sua vida. Isso você pode ter certeza. Entendeu? Interessante. Interessante, eu tenho certeza que o pessoal que vai estar assistindo a entrevista, a gente aborda muitos temas, claro que a gente não consegue ir bem na raiz de cada um, mas muitas das coisas que você fala são coisas que atingem milhares, milhões de pessoas, né?
É uma coisa Exatamente. realmente, um paradigma praticamente que é comum, né? Com certeza. E é igual eu falo para você, cada ser humano é um, né? Tem pessoas que escutam isso, mas o próprio inconsciente reprocessa. Não faz mal para ele no futuro. Mas a maioria, quando escuta qualquer dessas palavras que vão marcando, vai prejudicar. Isso você pode ter certeza, entendeu? Sim, sim. E, bom, entrando vamos no embalo, né? Vamos. Vamos lá. Agora entrando num assunto que é um assunto muito procurado, e é um assunto que eu também trabalho, nessa parte financeira. A escassez financeira. Será que ela tem uma origem, talvez, numa crença, uma coisa que pode ter acontecido na infância e se perdura durante a vida inteira? A pessoa ganha, perde, ou não consegue nem ganhar, não sai do chão, aquela coisa. Com certeza. Pode vir da infância, pode vir dos pais, dos avós, entendeu? Que sempre é assim, como eu explico para você, não que ele tenha falado, né, para a criança, mas ele conviveu com aquela escassez, entendeu? Por exemplo, a tristeza do pai, ou mesmo a tristeza da mãe por estar passando aquilo. Então, ele vai vivendo naquela escassez e ele mesmo não consegue se libertar dela. Aí ele fica, né, um adulto também preocupado com a escassez, como ele era preocupado quando criança, entendeu? Meu pai não consegue isso. Meu pai não dá conta disso. A minha mãe eles não prosperam. Então ele cresce naquele ambiente de escassez e a maioria das vezes, quando ele cresce e ele começa a ter uma prosperidade, mas a escassez está lá no inconsciente dele. Ele não aceita que ele está prosperando. Aí é a hora que vem os altos e baixos, entendeu? Não sei se você já reparou que tem muita gente que ele começa a progredir e de repente ele estagna. Você já reparou isso? Está lá a escassez perturbando ele. Por quê? Porque ele passou por algumas atrás, né? Desde criança, por isso, entendeu? Isso vai crescendo na mente. A mente ela é muito poderosa. O nosso inconsciente ele é muito poderoso. E fica gravadinho e fica te incomodando. Aí você também pensa assim, meu pai não cresceu, eu não vou crescer, né? Será que eu não vou crescer ou eu não aceito que eu preciso de crescer? Aí ele começa a crescer, vem aquilo na mente, aí prejudica. Aí está os altos e baixos da escassez. A escassez também, ela pode vir da infância, dos pais, dos avós, do convívio familiar, né? Porque é ele que a gente acha que a gente tem toda a proteção, lógico que tem, mas os traumas e marcas estão ali também, porque ninguém é perfeito, né? Os nossos pais, os nossos avós, quantas coisas eles não passaram e não tiveram a oportunidade de se libertar disso, nem sabia que isso existe. Para eles era normal, né? Graças a Deus a gente está evoluindo para poder entender que a maioria das dores nossas, dos nossos sofrimentos, né, seja prosperidade, seja de familiar, vem lá de trás, entendeu? Vem do sofrimento deles que a gente carregou e continuou, só que a gente não precisa continuar, a gente tem que É. parar, né? Essa é a questão, né? É, exatamente. E relacionado a isso ainda, ah, por exemplo, eu já tive um caso onde o filho não consegue ganhar mais do que o pai. Não consegue. Chega no máximo a mesma coisa e desce. Chega lá, não consegue ganhar mais do que o pai. Será que isso talvez aconteceu na infância? Um dia falou,
é uma coisa que, claro, tem que investigar individualmente, né? Tem, Ma- tem né? que, tem que investigar. Por quê? Porque a gente não tem como, né? Vem tudo o quê? Do convívio familiar, né? O que que esse pai passou também com os pais dele e o que ele passou para o filho, né? O que ele disse para o filho, eu sou o herói, ou você não... Aí vem as marquinhas, né? Se você não fizer isso como eu faço, você não vai ter prosperidade. Eu não estou falando que pode ser, eu Uhum. estou supondo o que pode acontecer do filho não conseguir ser superior ao pai, entendeu? Então, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser conversado, né? Tem que ver o que está dentro do sentimento desse filho que tem esse tipo de pensamento, que eu nunca vou conseguir ganhar mais do que meu pai, ou ser melhor do que meu pai. E será que tem necessidade dele ser melhor do que o pai dele? Entendeu? Pois é aí que vem incongruência, né? Porque É. é, realmente é bem interessante. Por exemplo, é como se fosse errado, né? Prosperar, ganhar É. mais, uma coisa do tipo assim, bem interessante. Até vem alguns insights aqui. Esse jeito está trabalhando umas questões aí também, né? É aquela coisa, a gente ser transparente também. Ah, mas, continuando ainda nesse tema da prosperidade, é um tema que eu abordei muito pouco, né, nesses últimos tempos, e eu gostaria de abordar um pouco mais de ênfase aqui, porque é importante. E, por exemplo, uma pessoa que está procurando prosperidade, e como tu falou ali das oscilações, que ela dá aquela estagnada, por que que acontece isso, a autossabotagem, né? Você explicou, claro, das crenças da infância, tem alguma coisa ali que está travando. Mas uma pessoa que tá acontecendo toda vez, né? Vamos dizer, ela anda um pouquinho e cai no buraco, anda um pouquinho e cai no buraco, aquela coisa, né? Um ciclo repetitivo. Como que ela consegue identificar que ela está se auto-sabotando? Porque, na realidade, nós temos essa mania de auto nos sabotar, né? De a gente achar que a gente não é capaz, entendeu? Porque como se diz, esse baixo, no entanto, você falou, os altos e baixos, né? Então, com esses altos e baixos, na realidade, ele está ligado também ao passado, pode estar ligado, mas também pode estar ligado a você mesmo, entendeu? A sua força, aos seus pensamentos, porque eu acredito muito no pensamento positivo, entendeu? Porque, na realidade, às vezes a gente fala, não, eu vou conseguir, eu vou prosperar, mas no fundo lá, você fala, não, vou conseguir nada, não vou prosperar nada. Entendeu como é que é? Aí você Sim. precisa de acreditar que você vai conseguir, mas não é falar da boca para fora, é colocar essa ação do acreditar, entendeu? Que pode acontecer que não pode ser, né? Que não teve nada lá atrás, que é de você mesmo. Então você vai ter que lutar com isso. Você vai ter como se diz, ver que você é capaz e lutar contra os seus pensamentos. Porque os pensamentos da gente, eles voam. Você pode estar assim, conversando uma coisa, quando você vê, você está lá longe, né? Então, e focar naquilo que você deseja, entendeu? Focar, ter determinação, e eu coloco muita fé nessa ação, nesse foco, sabe? Porque foco, principalmente, determinação e fé. Lógico, nem tudo é mar de rosas, né? Mas se você determinar, ter fé e focar naquilo que você quer, por quê? Porque quando você vai estar fazendo alguma coisa, pode ser que às vezes um dia não vai sair do jeito que você quer.
Nem por isso você pode perder seu foco e a sua determinação, entendeu? Porque não é todo dia que é igual o outro, né? Um dia vai ser maravilhoso, vai ser 100%. É igual quando você faz uma lista de tudo que você quer fazer no dia. Tem dia que você consegue, né? Mas não é porque você não conseguiu fazer toda a lista que você tem que desistir. No outro dia você coloca os itens que faltou. É o foco e a determinação. Que uma hora você vai conseguir. Você só não pode desistir. Desistir é a palavra que não existe. Que não pode existir, né? Ele existe, mas ela não pode existir na sua vida. Entendeu? Não Top. é fácil, porque falar é muito fácil, né? Mas quando a gente tem determinação, a gente consegue, você pode ter certeza. E não Perfeito. deixa aquela vozinha dizer que você não consegue, não. Se ela falar, você fala mais alto. Eu consigo, entendeu? Eu vou Show. vencer. Dependendo das dificuldades que eu tenho, porque a vozinha está lá, né? Para negativar, para te entristecer, mas tem que ser mais forte que ela. Lógico, vai ter um dia que você não está nem com vontade de conversar, né? Mas a gente tem que levantar, erguer a cabeça e ir embora para frente, entendeu? Porque, na realidade, se você ficar só negativo, você não cresce em nada, né? Você não consegue nem fazer o reprocessamento do seu inconsciente, Bem, entendeu? Porque no reprocessamento você pode se sabotar. fala, galera. Então, estamos voltando aqui com a nossa entrevista com a Débora Bonfim, onde ela estava comentando sobre o self-talk, essa conversa interna que nós temos na nossa mente, a conversa positiva e a negativa, e como que nós lidamos com essa conversa. Então, Débora, pode mandar ver aí, continuar nesse raciocínio que está muito interessante. Mas é igual eu estava falando. Nós nos auto-sabotamos, você sabe, né? Até no reprocessamento da TRG, tem gente que não consegue. Por quê? Porque tem medo, entendeu? Por isso que eu falo que tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que ter foco e determinação, para que a gente possa conseguir. Por quê? Porque os altos e baixos todos nós temos, né? Mas a partir do momento que você não se se sabota, aí o caminho fica mais leve. Não que seja um milagre, né? Mas é igual eu falo, os problemas sempre vão existir, não adianta. Uns mais difíceis de ser contornados, uns mais fáceis, mas você tem que ter leveza, entendeu? E não fazer de um problema muito grande que eu já fiz, né? Que isso é experiência própria, né? O problema muito grande ficar maior ainda, entendeu? Por isso que eu falo, a Débora antes da TRG é uma e depois é outra, porque eu aprendi, entendeu? A ser mais leve com a minha própria vida, entendeu? A aceitar que tem coisas que você vai ter que passar, mas se ele está grande, não deixa ele enorme, deixa ele só grande e procura diminuir ele. É isso que eu tenho a dizer. Perfeito. E no meio disso tem um estudo que eu fiz alguns dias atrás, que até eu não conhecia ainda, sobre a escala de Hawkins, né? Que é uma escala dos sentimentos, da vergonha, da timidez, e vai indo até o mais iluminado, né? Que é lá em cima. E uma coisa que eu percebo, é até um comportamento que eu tenho ainda, que eu estou procurando melhorar, todas as vezes que eu fiz algo extraordinário, alguma coisa muito grande na minha vida, foi quando eu agi com muita agressividade. Mas não agressividade de raiva ou coisa assim, mas é uma agressividade, né? Um impulso muito forte, aquela coisa. E tu estava falando sobre ser um pouco mais leve, né? Como que a gente pode manter uma direção muito forte sem se tornar uma pessoa agressiva, às vezes uma pessoa muito imponente, né, na situação. Prepotente, né?
Já Mas, fica. mas eu acho que foi garra que você teve, não foi, não? Foi garra. É. É, não Então é, é bom. eu não sei a situação, né? Porque tem coisas que a gente faz que a gente é extremamente agressivo. Mas a partir desse, o que você está fazendo com a agressividade, você pode ter certeza que a primeira coisa, a primeira pessoa que não vai se sentir bem vai ser você. Além de você estar, como se diz, machucando outras pessoas, porque tem agressividade no meio, né? Mas a partir do momento que você tem garra e você consegue, aí você fica leve, porque você não foi agressivo, você teve garra para poder conseguir. E aquilo ali para você é uma vitória, É um outro entendeu? ponto de vista. Nunca tinha olhado por esse lado. É Olha, uma já. vitória, né? A partir do momento que você conseguiu alguma coisa e que você não prejudicou ninguém, gente, é uma vitória, né? Aí você viu que você é capaz, e você pode ter certeza que a sua autoestima ela vai aumentar. Aí você vai ver que você é capaz de fazer muito mais coisas, entendeu? A Interessante. diferença de agressividade com garra. Sim, é bem diferente. Eu nunca tinha olhado pelo lado positivo, né? Agora me deu um É, plim é. aqui na cabeça, abriu um ponto de vista, né? Bem interessante. É desse E, jeito. e meio vinculado a isso, né? Ah, por exemplo, esses dias eu fiz um estudo relacionado também, mas a gente sempre está aprendendo, né? Aproveitar a oportunidade que eu estou contigo aqui, que tem muita Nossa, sabedoria para aprender mais. Uma pessoa que não consegue demonstrar o que sente, né, os sentimentos, às vezes pode ser uma mãe com um filho, num relacionamento, ou até um filho com um pai e uma mãe, alguém assim. ah, o que que pode, né, entre as possibilidades, talvez está acontecendo dentro da pessoa que ela não consegue demonstrar amor, carinho, dar um abraço, aquela pessoa que está sempre mas mais arredia, né? isso, afastando, né? Está sempre se afastando. É, mas isso aí você pode, eu não sei, né, no caso, mas a maioria das vezes, a pessoa que ela não consegue demonstrar carinho é porque ela foi rejeitada, entendeu? A rejeição faz com que a pessoa tenha esse tipo de, de demonstração. Ela tem, e ela também tem medo de demonstrar o carinho e de ser rejeitada. Então, ela fica na dela. A maioria, né? Pode ser também mas assim, forma de carinho. Agora, quando a pessoa é tímida, uma é falante, né? A outra é mais retraída, isso vai da personalidade de cada um de nós, né? Eu, por exemplo, eu sou super calada, eu tô fofoqueira hoje, eu não sei por quê. Entendeu? Aí é diferente. Agora, quando a pessoa tem dificuldade de demonstrar carinho, você pode ter certeza que ela sofreu rejeição. Entendeu? Não vou dizer que é 100%, lógico, né? Porque, no caso, é igual eu te falei, cada pessoa é uma, né? Mas você pode ter certeza que vem do fato de ter sido rejeitada por alguma coisa que foi feita com ela. E como ela tem medo que aconteça alguma coisa com ela, medo de ser abandonada, então eu vou ficar na minha, entendeu? Se eu demonstrar carinho demais, amor demais, essa pessoa vai e me abandona. Aí eu estou sendo rejeitada novamente. Então, isso é um caso que tem que ver, né? A maioria é por isso, mas eu não vou falar que é 100%, entendeu? Sim, Porque tem pessoas que têm dificuldade, mas você pode reparar a pessoa que é tímida, com a pessoa que ela é retraída demais. Você já tentou imaginar isso? Uma pessoa que não consegue demonstrar carinho, você vê que ela tem medo. Aí você pergunta, medo de quê?
Medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de fazer tudo para o outro e não conseguir, entendeu? Aí o que ela faz? Eu vou me retrair porque eu vou ficar do jeito que eu tô. Ninguém vai me abandonar, entendeu? Interessante. Bem interessante. Estou fazendo anotações aqui, já deu Estou vendo, praticamente você uma está folha anotando cheia. tudo que eu estou falando, meu Deus do céu. É que é muito importante, sabe? Tem muitas coisas aqui que vão contribuindo também. E, bom, vamos lá. Até me atrapalhei aqui. É que vira muita chave, né? É muita chave que vai virando ali, bem interessante. Eu sei. Ah, e quando... isso eu já vi situações quando... Bom, vou ir para um tema um pouco mais profundo aqui, que talvez seja até um pouco mais complexo. Quando uma pessoa está num estágio de depressão profundo, né? E ela começa a pensar em suicídio, né? Isso é um tema complexo. Muito. Claro que a gente não, eu não quero ser aqui o personagem, né, da conversa, mas eu já tive situações bem difíceis relacionadas a isso também. E quando uma pessoa está nesse estado, como que a terapia pode ajudar essa pessoa? Como que a gente pode resgatar ela dessa situação difícil? A terapia da TRG é sempre, independente do problema que a pessoa está, do grau de depressão que ela está, o protocolo é o mesmo, entendeu? Uhum. Agora, quando a pessoa está nesse processo de depressão, pensando em suicídio, é porque a dor dela é tão grande, mas tão grande que ela não está suportando, entendeu? É tanta pressão em cima dela, é igual quando a pessoa se mutila, sabe? O corpo está gritando tanta dor que ele se mutila porque aí ele relaxa, entendeu? Por causa disso. A depressão que leva o indivíduo ao suicídio, você pode ter certeza que o sofrimento dele é muito grande. E através do protocolo, sendo muito devagar, porque o protocolo da TRG, ele segue, né? Como eu te falei, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Só que tem gente que tem um sofrimento tão grande que eu não posso fazer de 0 a 5. Eu tenho que fazer de 0 a 1, de 1 a 2, entendeu? Por quê? Para que a fase seja menos dolorida para ela. Porque se ela está nessa depressão profunda, pensando em suicídio, né? Alguma fase foi totalmente desesperadora para ela. Aí, esse processo, como eu te falei, o protocolo é o mesmo, mas tem as técnicas que a gente vai aplicar de acordo com o grau de sofrimento de cada cliente, entendeu? Tem pessoas tem clientes que eles não, eu tenho que fazer como se eles estivessem fora da realidade deles, como se fosse um filme, entendeu? Imaginar uma tela e aquele filme está passando longe que ele não faz parte, porque aí o sofrimento dele vai ser menor. Mas eu tenho que encaminhar ele passo a passo até ele entrar dentro desse filme, Nossa, porque eu só conduzo ele, entendeu? Como terapeuta da TRG, eu só vou conduzir, o trabalho maior é dele. Eu vou conduzir para quê? Para que o sofrimento dele seja menor, para que ele possa reprocessar isso como diz, é o pior filme, mas é feito com amor, entendeu? sim, E eu tenho que direcionar ele para isso. E pode ter certeza, a pessoa que está nesse grau, a terapia dele vai ter que ser com mais tranquilidade, com mais calma e com muito amor, entendeu? Para que ele possa tirar essa dor intensa, insuportável que ele sente no corpo, entendeu?
E a depressão ele sente no corpo mesmo, porque aí vem a maioria das pessoas que tem isso, que tem essa depressão profunda, ela tem o síndrome do pânico, que ela acha que ela vai morrer. É a pior dor que tem, você achar que você vai morrer. Tem até a técnica de tirar a pessoa desse sentimento, entendeu? Desses sintomas terrível que é o síndrome também do pânico. Mas você pode ter certeza, é uma dor insuportável. Mas com calma e com amor, a gente consegue, a cada sessão, entendeu? Tirar a pessoa desse sofrimento. Mas tem uma coisa também, Gabriel, a pessoa tem que querer, É. entendeu? Sim, Tudo, assim, qualquer tipo de problema, a pessoa tem que querer, ela tem que ter vontade de poder sair daquilo. Por mais que você, por exemplo, tem pessoas da minha família que eu gostaria de ajudar, que sofre tanta dor que eu sofro por eles. Só que eles não querem. Aí como que eu vou fazer? Tem como, é, nesse caso realmente, mas, né? pois Mas, é, o que você me perguntou sobre a depressão, o protocolo da TRG atende qualquer tipo de grau de depressão, de ansiedade, de medo, de fobia, de tudo, entendeu? Só a maneira que eu vou levar esse processo que pode ter diferença, entendeu? Mais devagar, mais depressa, o processo é o mesmo, entendeu? Como se diz, o certo. protocolo. A metodologia a ser aplicada vai ser sempre a mesma, entendeu? Uhum, Caso perfeito. a caso, né? Por isso que a anamnese é importante para mim. Sim, sim. É, aqui a gente está abordando num modo mais genérico, vamos dizer assim, né? Lógico. Mais, mais abrangente. E assim, Débora, tá fantástico, já muita sabedoria aqui passada. Galera, compartilha essa entrevista, pelo amor de Deus, comenta Oh, aí. meu Deus. O que é Vamos isso? lá, de verdade. E eu tenho uma pergunta para ti que eu senti na minha intuição aqui de fazer. Ah, Eu não sei até que ponto, porque eu nunca estudei aprofundado também isso, tá? Mas tem um caso de uma pessoa que até eu já pensei em como ajudar essa pessoa e eu não achei um meio. Onde essa pessoa, durante a vida, ela teve tudo. Ganhou tudo, muito cedo. Ganhava tudo. Qualquer coisa, queria carro, dinheiro, sair. Essa pessoa se envolveu com droga, enfim, teve lá umas situações. É uma pessoa até bonita, né? E certo dia essa pessoa foi agredida. E claro que, né, não precisa fazer nenhum tratamento que nem nada. Só quero saber o que pode ter ocorrido, né? E o que pode ser feito. Se talvez possa ajudar, né? Talvez seja alguém que possa até encaminhar. Essa pessoa, ela sofreu muita agressão, sofreu um corte profundo no rosto, ela quase morreu, praticamente, assim, enfim, sei. ficou num estado de vida e morte ali e voltou, né? E depois disso, essa pessoa desenvolveu esquizofrenia, né? Ficou Hum. esquizofrênica, mas não tinha antes, né? E aí eu fico me perguntando, né, a esquizofrenia, será que já é uma predisposição que a pessoa nasce com isso? Ou ela desenvolve, aquela pessoa que fala sozinha, vê coisa, né? Tem uma voz ali, alguma coisa assim. E será que isso tem cura, né? Tem algum tratamento? A esquizofrenia, isso no caso dela, ela desenvolveu depois desse, né, desse trauma que ela teve. Porque o que Uhum. ela teve foi um trauma. E ela deve estar tendo gatilhos diretos com relação a isso. Eu não sei se ela ficou com marcas no rosto, ficou? Sim, Então ela se olha no espelho e vai lá para trás, né? Porque o que a gente chama de gatilhos, né? Por exemplo, como ela teve esse processo doloroso, ela se olha no espelho, ela vai lá para trás de novo. Ela se olha no espelho, e vai lá para trás de novo. Agora, a esquizofrenia, se ela foi causada, tá? É bem sério isso. Por isso, pode ser que ela melhore,
Mas aí, no caso, teria que ter os exames realmente para ver se é físico ou se é emocional. Que é igual eu estou te falando. A TRG, ela ajuda e a maioria das pessoas consegue a cura. Como eu te falei, quem cura é só Deus, né? Mas a Uhum. maioria das pessoas consegue a cura por ter passado por vários processos emocionais, dores emocionais, como eu, né? Eu consegui me curar da fibromialgia por causa de dores emocionais, principalmente depois que meu pai foi embora. Aí o trem degringolou que não podia nem andar. Parecia um robô a hora que acordar. Então Caramba. foi causado por quê? Por dores emocionais, né? Agora, o processo dela é diferente, tem que ser visto, tem que ver os exames, mas uma coisa eu te garanto, que se ele veio desse trauma que ela passou, eu não vou dizer que vai ser 100% cura, mas que ela pode melhorar muito, ela pode. Por quê? Porque precisa tirar esse gatilho desse sofrimento, desse trauma, dela nem é marca, é trauma que ela passou, que foi muito doloroso. Principalmente vários traumas, pelo que ela passou, pelo que ela ficou hospitalizada há muito tempo. Isso vem o tempo inteiro no inconsciente dela, mostrando para ela, entendeu? Às Nossa. vezes até, isso é tão sério, que às vezes até quando ela passa na porta do hospital, ela lembra. Aí vem o gatilho, entendeu? Então, é um caso assim para ser visto, né, estudado, ver, mas eu te garanto que tudo, ela fazendo o tratamento da TRG, muita coisa vai melhorar. E esse trauma dela, que ela passou, ela vai conseguir liberar. Isso aí eu te dou 100%. Agora, a esquizofrenia precisa de ver, né? Ver os exames, ver o que causou, se isso veio realmente desse trauma, entendeu? É uma Certo. coisa para se estudar, Sim, né? perfeito. Gratidão, Com gratidão por amor e essa. com carinho. Sempre. Ai, ai, gratidão, gratidão por esse esclarecimento. É até reconfortante, né? A gente ver novas possibilidades de ajudar outras pessoas também, porque Com existem certeza. tantas coisas hoje em dia, né? Tantos traumas, enfim, que Não, acontecem, né? são muitas dores, né, emocionais que não deixa a pessoa crescer, né? Às vezes é uma coisa assim que por exemplo, para mim é tão simples, pode ser até para você, mas para o outro, gente, é um sofrimento tão grande que você pensa, como não ajudar, né? A pessoa a poder passar por isso, entendeu? Principalmente quando é um adolescente, isso aí, porque se o adolescente já tem esses tipos de dores e de marcas, né, de traumas, você já imaginou o adulto que ele não vai se formar, É. né? Então, cuidando desse adolescente agora, né, você evita muito sofrimento, não só para ele, mas para toda a família, né? É bem complexo mesmo, mas a gente, com amor e com carinho, com determinação, com garra, a gente consegue vencer. Top, top, amém. Entendeu? E, e indo né, nesse ritmo, é, hoje eu comentei com algumas pessoas sobre um assunto também interessante, mudando agora um pouco o foco. Hoje em dia está todo mundo procurando, né, prosperidade, né? Hoje a gente vê isso muito, muito, até pelo estigma do sistema, né, que estimula a pessoa financeiro, financeiro, financeiro e tal. É, Mas muitas vezes tem pessoas que estão em busca de um propósito, um porquê, né? E uma pessoa, quando ela está caminhando na vida e ela não tem um propósito, será que isso tem alguma influência do que aconteceu com ela no passado? Ou é falta de coragem, talvez de olhar para dentro? Como que uma pessoa pode. Claro que cada um tem uma forma, né? Mas será que existe uma forma de a gente contribuir para que alguém encontre o porquê que ela está aqui, o propósito de vida, para ela ter um objetivo?
Com certeza. No caso, por exemplo, pode ter vários problemas aí, né? Pode ser da própria pessoa, que ela perdeu o estímulo, né? Não tem propósito nenhum de vida, por quê? Aí tem que ver lá atrás o que que é. Ou se é dela mesmo, que ela não tem vontade de fazer nada, mas por que que você não tem vontade de fazer nada? Entendeu? Então, sempre tem coisas lá atrás, entendeu? Às vezes não é nem dela, mas passou para ela, entendeu? Às vezes veio de um lar que ninguém tinha propósito de nada. Às vezes essa pessoa, não sei, ela, ela queria ter propósito na vida, mas ela foi tolhida naquele momento, entendeu? Aí então cresceu, não posso ter propósito, então pode acontecer isso. Pode ser da pessoa mesmo. Pode ser que a pessoa seja. Mas tudo vem, por exemplo, se uma pessoa é desanimada, não tem o foco, não tem um propósito na vida, mas por que que você não tem? Então é hora de você descobrir o que realmente está acontecendo com aquele ser humano, entendeu? Com aquela pessoa que ela não tem vontade, mas por que não tem vontade? Então, é quase certeza que está lá atrás, entendeu? Pode ser que não seja dos pais, mas pode ter que seja dos avós, entendeu? Então, é tudo para ser investigado, para você poder tirar uma conclusão, para poder a pessoa ser motivada a fazer alguma coisa. Às vezes, uma pequena coisa que ela viu, aquilo ali marcou ela e ela largou. Às vezes é uma coisa tão mínima, igual eu te falei. Às vezes é uma coisa tão pequenininha que você pensa assim, nossa, para que isso? Eu vou até te contar uma história, não sei se eu posso. Claro, claro. Adoro ler, né? Eu li no livro, uma moça fazia faculdade, tá? Aí, na hora de fazer alimentação, ia naqueles bandejão, sabe? Aqueles bandejão servindo. Só que ela caiu. Aí você imagina você cair no refeitório de uma faculdade. Foi só gozação e brincadeira, né? Ela ficou super sem graça e ela não conseguia comer mais nenhum tipo de bandejão. Ela estava com 55 anos, ela falou, gente, eu preciso descobrir o que que aconteceu comigo. Porque no momento que ela caiu, ela esqueceu, ela não lembrava, entendeu? Só que aí ela fez um outro tipo de terapia. Aí ela descobriu que foi porque ela caiu. Porque quando ela ia em qualquer restaurante que tinha que ser com bandeja, ela não Caramba. comia. Entendeu? Ela tinha que pôr no prato. Então todo mundo achava aquilo um absurdo. Ou seja, eu vi da história, falei, gente, se a bandeja tivesse caído comigo, eu tinha levantado, tinha posto outra. Mas para ela não foi. Porque cada ser, igual eu tô te falando, cada ser humano é um. Aí ela descobriu, se libertou, né? Para você ver, foi tão sério para ela que aquilo bloqueou a mente dela. Ela não lembrava da situação, ela não lembrava da situação que ela tinha passado. Para você ver, contando esse processo, você pode falar assim, nossa, mas que coisa à toa. Mas cada ser humano é um, não adianta. Então, cada um guarda seus traumas, as suas frustrações, né, as suas decepções, né, que precisa ser trabalhado. Se ela te causa dores emocionais, precisa ser trabalhado sim. Porque a dor física, você procura um médico, né? Você tá com qualquer dor, você vai lá, o médico te medica, você toma. Tem gente que vai no médico com remédio em cima da geladeira, mas não toma, mas tudo bem, né? Agora, as dores emocionais, a gente tem que procurar da onde que ela vem, tá? É isso que a gente tenta ajudar a pessoa que vem até nós, né? Show. Para poder seguir uma vida mais tranquila, mais leve, mais produtiva, né? Porque eu falo sempre, sabe, Gabriel, que a gente tem três corpos: o físico, o espiritual e o emocional.
Eles têm que estar alinhados um com o outro, entendeu? Porque se um não estiver alinhado, se o seu emocional não estiver bem, o seu físico e o seu espiritual, se o seu espiritual estiver ótimo, o seu emocional estiver desequilibrado, nada flui. Então, os três têm que seguir juntos, independente de religião, independente de nada. Eles têm que estar unidos um com o outro. Se houver algum desequilíbrio, você capenga para um lado, entendeu? Eu falo isso. Falo isso para meus clientes. Cuida do Maravilha. espiritual, cuida do emocional e vai cuidar desse físico. Do emocional você já está cuidando comigo. O físico vai melhorar se for emocional. Então, cuida do espiritual, entendeu? Eu Show. falo muito assim também, entendeu? Pô, Independente de legal. religião, né? Sim, sim. E isso é, poxa, muito legal mesmo. E, bom, eu tenho mais duas perguntas aqui, tá? Duas Pode perguntas. perguntar. Essa que eu vou te fazer agora, ela é delicada. É uma pergunta delicada, mas é importante, porque quando eu comecei também no mundo das terapias, de primeiro eu já encontrei pessoas com esses problemas. Pessoas que sofreram abuso sexual, né? E isso é uma coisa que muita gente sofre, mas não fala. Às vezes vive a vida inteira, morre com o segredo, mas não conta para ninguém, porque tem vergonha ou alguma coisa. Então, as pessoas que me falaram isso foi pessoas que tiveram muita coragem, né, de compartilhar. Muita gente esconde isso e realmente não compartilha. Então, Com para certeza. quem passou por isso, né, o que que a gente poderia falar para essas pessoas? O abuso sexual, ele é muito forte, né? A pessoa carrega isso e são traumas que vão prejudicando ela a vida toda, principalmente medo, né? Medo de tudo. Medo, por exemplo, se foi uma mulher, medo da figura do homem. Se foi um homem, medo da figura da mulher. Né? O que pode ser feito, que igual eu estou te falando, eu gosto, eu me encantei com a TRG por causa disso, é uma dor terrível na hora de fazer o reprocessamento, mas ela se liberta sim, entendeu? Porque ela tem que viver, eu estava com uma paciente com isso, tem que viver o momento. Por quê? Porque ela tinha medo de tudo, entendeu? Medo até de prosseguir em estudo, profissionalmente, em tudo. Então, o que eu tenho a dizer é que esse abuso sexual, ela precisa de cuidar dele. Ela não precisa de ter medo. Ela não precisa de falar. Ela só precisa de cuidar dela, porque ela Uhum. tem condições, sim, de sair desse trauma para que ela possa ter uma vida correta, digna para frente. Porque a maioria das pessoas que sofrem abuso sexual, ela não sente bem, a maioria das vezes, com ninguém. Ela tem medo de tudo, entendeu? Mas tem condições de fazer esse reprocessamento e ela se libertar. É igual eu te falei, vai ser um reprocessamento bem devagar, com muito amor, para que ela possa se libertar disso, para que ela possa continuar vivendo a vida dela. As lembranças, Gabriel, é igual eu falo, o reprocessamento da TRG, as pessoas não vão esquecer, tá? Tem que deixar bem claro. As pessoas não esquecem o que ela passou, só que ela não lembra, entendeu? E se ela lembra, ela não sofre. Eu sei porque eu sou, como o meu exemplo é carteirinha. Para te falar a verdade, eu não podia ver um motoqueiro. Ou eu ficava parada, ou eu gritava alguém para me socorrer. Entendeu? Então, você imagina o desespero de uma pessoa que foi abusada sexualmente, desde criança.
Então, ela tem medo de tudo. Às vezes, ela tem medo até de dormir, entendeu? Se ela foi abusada, por exemplo, à noite, ela tem medo do escuro, ela tem medo do anoitecer, porque aí é o gatilho que vem para ela. Mas através do reprocessamento, eu te garanto, ela se liberta. Tem muitos casos assim. E é uma dor insuportável. Na realidade, ela sente mais medo do que dor. Entendeu? Medo de ficar sozinha, medo de ver uma pessoa, e os gatilhos vêm e aparecem. Aí ela vive, por isso que ela vive constantemente com medo, por causa desses gatilhos. Entendeu? Sim. Mas tem É. condições, sim. A gente consegue. Consegue, eu tenho certeza disso que consegue. Maravilha, isso é muito bom, Débora. A É, gente passar esse conhecimento, a gente sabe que é um assunto muito delicado, até eu deixei para o final, para a muito gente. delicado, É, muito triste, entendeu? E, na realidade, é revoltante, é, né? Mas a gente não tem que olhar para esse lado, entendeu? A gente tem que olhar para o quê? É revoltante, é, 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 é intrigante, é um questionamento muito grande que a gente faz, mas a gente não pode olhar assim. A gente tem que olhar o seguinte: aconteceu, então vamos nos livrar dele, entendeu? A pessoa que passou. E tem que ter muito cuidado com esse cliente, com esse indivíduo, por quê? Porque, às vezes, o medo dele é tão grande que ele nem consegue fazer o reprocessamento. Por isso que eu falo que tem que ter amor, que tem que ter carinho, para a gente poder, às vezes, até eu falar primeiro, porque, igual eu te falei, a TRG, ela não precisa te falar, né? Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma cliente que eu estou tendo. Ela passou por um processo muito doloroso, mas ela não está conseguindo reprocessar. Só que aí o que que eu estou fazendo? Ela está conversando comigo sobre esse processo e ontem ela já conseguiu reprocessar. Você está vendo que cada cliente é um, entendeu? O do abuso sexual é da mesma maneira. É muito forte. É muita violência, principalmente se isso vem desde a infância, entendeu? Mas você pode ter certeza que a gente consegue. Que ela possa perfeito. superar e ter uma vida mais leve, né? Sim, e eu fico muito feliz com isso, né? Pessoal, quem está assistindo, nós estamos chegando agora, estamos chegando ao fim da entrevista aqui agora, mas, Débora, eu vou deixar um minutinho aí só para tu deixar uma mensagem para quem vai assistir essa entrevista, que talvez está precisando de ajuda, está procurando alguém para dar esse apoio, né? Pode ter um minutinho aí, 2 minutos para mandar uma mensagem para essa galera aí. Tá bom. Eu falo assim, nós vivemos, né, de uma maneira que a gente procura ser mais tranquilo, né? E as dificuldades das nossas vidas existem, né? Mas graças a Deus, hoje nós temos, né, ferramentas para nos libertar e para procurarmos sermos mais leves. E eu peço a vocês que estão com essas dores emocionais, procurem ajuda, foquem na melhoria, para que vocês possam ter uma vida. Eu falo de felicidade mesmo, entendeu? Porque a gente tem condições, porque problemas eles vão sempre existir, né? Nós vemos aqui é um estudo, né? É é uma escola que eu falo, né? A nossa vida é uma escola. Então, a gente tem condições de procurar que essa escola seja mais leve. Por mais dificuldade que você tenha, eu peço a você, pense primeiro em você. Se você está com dificuldade, nós temos condições de ajudar.
Por quê? Porque a gente tem ferramentas necessárias, não é cura, não é milagre, mas é esperança para que você possa ter cada dia uma vida melhor. E a TRG, que é a terapia que eu estou estudando até hoje, não vou parar de estudar, porque quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei, né? Ela tem condições de te ajudar. Eu tenho certeza disso. Eu sou prova viva que a TRG transforma e liberta a todos nós. Obrigada por esta oportunidade. Gratidão, gratidão, Débora. Sabe as palavras. Pessoal, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Aqui nos links, provavelmente em cima ou embaixo do vídeo, você vai encontrar os links aí das mídias sociais da Débora. Você vai também encontrar o site dela, ali onde você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho. E é uma gratidão imensa, Débora. Tamo junto. Eu que te agradeço. Te agradeço mesmo, imensamente, por essa oportunidade.